dólar disparou. Quando o dólar disparou no início de 99, o início do segundo governo Fernando Henrique, a previsão de inflação para o final do ano é de que bateria em 20%, numa inflação que tinha sido de 2% no ano anterior. Então o Brasil adotou num momento muito complicado. Então em março daquele ano assumiu um novo presidente, o Armínio Fraga, e ele, com a sua equipe, se comprometeu com esse sistema de metas de inflação, e a gente fixou para o final do ano de 99 uma meta de 8% e conseguiu segurar a inflação, fechou no final do ano a inflação em 8,9%, que estava dentro da flutuação aí das bandas, a meta era de 8%, mas você tinha banda aí de flutuação, então o Brasil conseguiu controlar num momento complicado. Tiveram outros países que adotaram esse sistema com um intervalo muito maior, por exemplo o Chile, que adotou o sistema no início da década de 90, ele não tinha adotado completamente o sistema. O que o Chile fez no início da década de 90? Ele começou a anunciar metas para a inflação, mas ele também tinha uma meta para a taxa de câmbio. O Chile é uma economia que depende aí bastante da exportação de cobre, por exemplo, então o câmbio é uma variável muito importante na economia chilena. Então os chilenos adotaram as metas declinantes aí a partir do início da década de 90. O Brasil já adotou uma meta num momento muito mais complicado. Então a gente adotou uma meta que talvez tenha sido bastante rígida no início, justamente para segurar a questão da credibilidade, que o Plano Real poderia estar indo por água abaixo aí naquele momento de crise. Já o Chile adotou uma meta muito mais paulatina aí ao longo da década de 90, e no final da década de 90, quando o sistema já estava estabilizado, ele se comprometeu aí apenas com a inflação, esquece um pouquinho o câmbio, e adota o sistema de forma integral. Então essa adoção varia de país para país de acordo com a necessidade. Adotar de repente num momento mais turbulento é mais complicado. E essas metas devem ser alcançadas gradualmente para evitar um choque na economia? A experiência internacional diz que se você adotar uma meta muito baixa em relação à inflação que você está vivendo atualmente, você tem que dar um choque muito grande na economia, adotar uma política monetária muito restritiva. E uma política monetária muito restritiva tem um efeito muito ruim sobre a produção, sobre o emprego no curto prazo. Então você adotar uma meta declinante de inflação, então você está vivendo um período de inflação alta, você quer controlar aquela inflação, você adota uma meta de inflação declinante, mas você dá um espaço de tempo para que você consiga atingir aquela meta naturalmente. Se você adota uma meta muito mais baixa do que você está vivendo atualmente, você tem que fazer um esforço muito grande, isso tem um efeito sobre a produção e emprego que é indesejado. Esse ano o Brasil completa, então, uma década desse sistema de metas de inflação. Qual a avaliação desse período, desses 10 anos? Olha, o Brasil já viveu um momento complicado depois da adoção. A gente começou com um sucesso muito grande, a gente adotou a meta em 99, 2000, aí a gente teve cumpriu as metas aí com relativa estabilidade, mas a partir de 2001 o Brasil voltou a ser atingido por crise. Em 2001 você teve a crise da Argentina, que é um país vizinho de que a gente tem uma relação comercial muito intensa, A gente teve em 2002 as eleições, a mudança de governo para um governo que era de esquerda, que não sabia se ia se comprometer com o sistema de metas ou não, Então a gente teve um outro ataque especulativo em 2002 e o Brasil não conseguiu cumprir a meta aí durante 3 anos nesse período. A gente teve que reformular as metas, sair um pouco do sistema de metas. A gente não saiu do sistema porque a gente manteve compromisso, só que a gente não conseguiu cumprir muito. A partir daí, o governo Lula entrou e manteve o sistema de metas, então a gente conseguiu aí perseguir uma meta baixa e a gente nos últimos anos tem tido um panorama bastante favorável para o sistema de metas.